Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita, Francisco de Assis. E na noite de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre o Evangelho e o futuro. Porque a missão do Cristo, quando ele se materializou entre nós, foi de que, certa forma, o Evangelho se propagasse no mundo, não só de forma material, mas que ele se introduzisse verdadeiramente no coração dos homens. E para falar do Evangelho e para falar dele relacionado ao futuro, normalmente quando a gente vai abordar o futuro, ele vai estar associado a duas palavras. Então, quando alguém vai passar uma mensagem para revelar algo que vai acontecer no futuro ou que tenha chance de acontecer, normalmente era associado ou a profecias ou era associado às predições. Então, quando vai se fazer uma revelação no futuro, ou você faz por profecias ou por predições. E qual que é a diferença da palavra profecia para a palavra predições, que a gente vê muito nas mensagens espíritas, que nós vemos com grande frequência no Evangelho, no Novo Testamento e no Antigo Testamento? Quando a gente fala de profecias, profecias são revelações e são mensagens de ordem espiritual. São mensagens cujo conteúdo está relacionado à espiritualidade. E esse conteúdo, essas verdades espirituais, são transmitidas a alguém que é capaz e tem mérito de absorver essas mensagens dos planos mais elevados da vida, e essas mensagens chegam aos nossos ouvidos. Então, essas mensagens são chamadas de profecias. Aqueles que tinham a capacidade, desde a época de Moisés, passando por Jesus, tinham essa sensibilidade de captar algo dos planos mais elevados da vida e revelar às pessoas mais simples, eram chamados então de profetas, porque eles tinham a capacidade de realizar o que a gente chama de profecia. Naquela época, não se tinha ainda conhecimento do termo médium, mediunidade. O médium pode ser uma pessoa que recebe mensagens do plano espiritual, ele absorve essas mensagens e ele é capaz de transmitir essas mensagens. A gente entende hoje como médium. Naquela época se entendiam como profetas. Não existiam só profetas, não eram eles somente capazes de transmitir aquilo que era revelado no futuro. Qualquer um de nós, às vezes, não tem capacidade de fazer profecias, mas predição qualquer um tem. Se você pegar um médico e ele começa a observar, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela come em excesso certos alimentos prejudiciais à saúde, como ele tem um certo conhecimento que a maioria das pessoas não tem, ele pode virar para aquela pessoa e falar para ela que, se ela continuar com aquele comportamento, daqui a um tempo provavelmente ela vai desenvolver algum tipo de doença, ou daqui a um tempo ela pode ter um risco de vida. Ele acabou de fazer o quê? Uma predição, baseado no conhecimento que ele tem e baseado no comportamento da pessoa que ele está vendo. Se você vê uma mulher que está gestante, que ela está grávida, você pode simplesmente fazer uma predição. Você pode virar para ela e dizer para ela que em menos de um ano ela provavelmente vai ter a chance de se tornar mãe, que ela vai ter um filho. A vida dela vai mudar muito. O que você está acabando de fazer é uma predição. Então, com o conhecimento que a gente tem observando certas situações, é possível fazer essas predições. E ao longo da humanidade, a gente já viu na doutrina espírita que tudo evolui. E aí nós vamos ter a evolução do que é material e a evolução do que é espiritual também. Porque é lei divina que tudo sofra evolução. A evolução material, ela vai se dando, de forma
natural, vamos dizer assim, porque é o impositivo das dificuldades da vida, que vão levando ao homem às melhorias nas suas condições materiais de vida. Então, com o passar do tempo, vai havendo a evolução material, sejam das coisas, sejam dos mundos, conforme Kardec vai relatar, né, na Gênese, até mesmo no Livro dos Espíritos, né, com as revelações. Mas não só existe a evolução material, existe principalmente a evolução espiritual. Existem dois tipos de elementos, né? O elemento material e o elemento espiritual. Se a nossa essência é espiritual, independe da matéria, quer dizer que existem leis que vão fazer com que haja a evolução e o progresso espiritual. Então não é revolução, é progresso. Qual que é a diferença? Que revolução normalmente ela se dá de forma brusca. O progresso muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo, porque ele demanda às vezes muito tempo, muitas gerações que fogem à nossa percepção atual. Então, como a evolução material, a evolução espiritual ela vai estar relacionada com a nossa religiosidade. Então, desde os tempos imemoriais, no começo do desenvolvimento da mediunidade, o nosso conceito de espiritualidade ele ainda era muito materializado, muito infantilizado, devido à nossa ainda incapacidade intelectual de poder tentar compreender certas coisas. É a mesma coisa de você querer pegar um menino de 5 anos de idade e tentar ensinar para ele coisas relacionadas à mecânica de uma universidade ou cálculo matemáticos extremamente complexos. Ele não vai entender nada. Por quê? Não adianta você querer revelar certas coisas ou ensinamentos se aquela pessoa ainda não tiver maturidade e se ela não tiver ainda um preparo intelectual para receber aquelas verdades. E Jesus tem todo esse cuidado com a humanidade. Ele não vai deixar que as revelações espirituais sejam postas de formas bruscas. Então vai havendo todo um preparo, cada um de nós, para que essas verdades espirituais possam ser absorvidas. E aos poucos a humanidade vai se desenvolvendo. E quando a gente fala de evolução espiritual, né, ela praticamente vai passar por, a gente pode resumir ela em 3 fases. Nos primórdios da nossa evolução espiritual, era muito comum, praticamente todos nós ainda habitantes do planeta, aquele conceito de espiritualidade muito materializado, muito infantilizado, a ponto de que era comum, na época de Moisés e também na época de Jesus, de que existiam vários deuses. E esses deuses, para satisfazer as suas vontades, era quase que uma relação de comércio com a gente. Tinha que fazer oferendas, sacrifícios, era um sistema na base de troca. Esses deuses, cada um cuidava de alguma coisa. E aí, então, vem Moisés revelar à humanidade, preparando a humanidade, que não era deuses que cuidavam das questões espirituais, mas um único Deus. Esse único Deus é que era capaz, né, de governar as nossas vidas e de governar a espiritualidade em si. Então vem Moisés, encarregado pelo Cristo, de preparar a humanidade para, de forma material e de forma espiritual, absorver esse conceito do Deus único. Depois de um tempo, quando essa ideia do Deus único, ela já está, de certa maneira, já consolidada nos corações do homem, então o Cristo vem e aí ele vem então desenvolver a questão do conceito do amor. Porque desde a época de Moisés e mesmo na época de Jesus, o amor ainda era envolvido com muito interesse, como é hoje em dia, né? Dificilmente você vai amar um desconhecido igual você ama um filho, ou igual você ama um pai, você ama sua mãe. A gente tem consciência como espíritas que todos nós somos irmãos. E que a mesma intensidade que você ama um filho, que você ama um pai e você ama a mãe, na hora que você chegar na condição de espírito puro, você vai olhar para um desconhecido e vai amar ele com a mesma intensidade.
Se a gente não dá conta disso hoje, imagina há 2000 anos atrás, na época do Cristo. Então o amor ele era muito seletivo, muito egoísta. Eu importo com a minha família, o dos outros que se virem. Eu importo com a minha raça, é com o meu povo, os outros que se virem para lá. E Jesus vai então revelar aquele amor. O amor que nós devemos desenvolver é o amor, aquele amor que não depende de troca, não depende de nada. É um amor incondicional. Nós devemos exercitar esse amor de forma que quando eu olho para um desconhecido, para qualquer pessoa, eu seja capaz de amar ele de forma incondicional. E o amor também ele progride. Eu começo com um amor próprio, depois eu passo para um amor familiar, depois eu passo para um amor mais regional, até um ponto de eu consiga ter aquele amor universal. Eu olho para qualquer pessoa e tenho o mesmo amor para ela, igual para todos. Que é o que Jesus tinha conosco e que é com Deus tem para conosco também. Depois que a gente introduz então esse conceito de amor que Jesus vem revelar, a humanidade está pronta para dar mais um próximo passo no desenvolvimento espiritual. Intelectualmente mais desenvolvida, agora as verdades poderiam ser reveladas de forma mais aberta. Porque na época de Jesus e na época de Moisés, aqueles mais preparados intelectualmente e mais desenvolvidos em termos de religiosidade, se eles fossem contar o que eles sabiam, eles eram praticamente tidos como pessoas sem crédito nenhum. Então o que eles faziam? As verdades eram restritas a grupos fechados de pessoas. Eram chamados de os iniciados. Aqueles fenômenos mediúnicos, revelações espirituais, era restrita a um grupo pequeno de pessoas, da qual Moisés fez parte quando ele foi para o Egito. Moisés foi introduzido naqueles sacerdotes do Egito e que passaram para ele todo aquele conhecimento das verdades espirituais. E Moisés depois fez aquela revelação abertamente. E hoje em dia, depois, vem o Espiritismo, então, já para revelar essas leis que do mundo espiritual interferem em nossas vidas. Que até então eram leis veladas, eram restritas a sacerdotes ou eram restritos a religiosos. E hoje ela está escancarada para aqueles que têm ouvidos, que ouçam, para aqueles que queiram ver, que vejam. Então, se Jesus veio revelar o amor, as leis de amor verdadeira, ele vai fazer isso através das mensagens. Jesus não deixou nada escrito. Jesus não escreveu um único livro. Mas todo o ensinamento que ele passou, de forma que ele falou e da forma da conduta que ele agiu, algumas pessoas observaram o que Jesus fez e aí registraram aquilo que Jesus fez em escritos, em registros escritos que receberam o nome de... Alguém se lembra? Os evangelhos. Então, o evangelho é aquela menina dos olhos do Cristo, porque depois de um tempo, materialmente, ele já não estaria mais conosco, então era preciso deixar algo que a sua mensagem continuasse se espalhando pelo planeta. A forma dessa mensagem se espalhar era através de registros escritos, que era o Evangelho. E o Evangelho, ele foi entregue a um grupo de pessoas adeptas às ideias de Jesus, que depois ficaram conhecidas como os cristãos. Então, essa comunidade de pessoas que tinham certa empatia por Jesus foram denominados de cristãos. Então, a mensagem de Jesus, as revelações de ordem espirituais foram entregues para a igreja cristã. E toda vez que você vê o nome igreja, é uma palavra de origem grega que não tem nada a ver com templo material de igreja. Igreja significa comunidade, grupo. Então, se é uma igreja cristã, toda vez que você vê o nome igreja cristã, seja nas mensagens espíritas, ou seja, na Bíblia, ele está dizendo de um grupo de pessoas que eram adeptas aos ensinamentos de Jesus. Tá claro?
Então Jesus vai entregar agora a missão de divulgar a sua mensagem cristã à igreja. E aí, a igreja, como qualquer instituição do mundo, ela vai então se desenvolvendo ao longo da humanidade até chegar aos dias atuais, trazendo a mensagem de Jesus. Só que como acontece com cada um de nós, qual foi o único ser perfeito que já passou pelo planeta? O Espírito puro, aquele que é máximo em inteligência e máximo em moralidade. Segundo Kardec, um espírito puro, quando ele reencarna, ele tem a possibilidade de errar ou falhar? Não, não tem. Por isso que veio Jesus. Se só Jesus dá conta disso, se Jesus entregar a sua mensagem para que pessoas como nós pudessem divulgar essa mensagem, nós somos ainda espíritos puros? Não, nós estamos sujeitos a errar. É óbvio que se a igreja de Jesus, ela é composta por pessoas como nós, então a igreja também estava sujeita a errar. Então, aquele cuidado que Jesus tinha com a igreja, a gente pode tornar essa relação uma relação de um pai ou uma mãe muito amorosa com o filho. Quando você vê o seu filho fazendo uma conduta errada, né? Então, às vezes você está em casa e você está vendo que seu filho não quer escovar dente, Num primeiro momento, você vai passar para ele um voto de confiança, né? Você tem que escovar seu dente. A partir do momento que você começa a observar que ele não está escovando o dente, você vai fazer lembra, né, das predições para o futuro? Se ele continuar com aquele comportamento, provavelmente ele vai ter problema no dente e vai sofrer o quê? Dor. Vai ter desconforto. Você não vai querer aquilo para o seu filho que você ama muito. Então o que você faz para ele? Você dá uma advertência para ele. Olha, se você não escovar os seus dentes, daqui a um tempo ele vai cair, vai estragar e vai ter problema. Não é assim que funciona? Se é assim com a gente, por que Jesus seria diferente com a igreja? Se Jesus é um espírito mais inteligente que já passou por esse planeta, e ele conhece cada um de nós internamente, o que cada um de nós está pensando, é óbvio que se Jesus olha para você, ele vai poder fazer uma predição do que vai acontecer com você daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 5000 anos. Porque ele sabe do seu comportamento. Então Jesus olha para você internamente e ele faz toda uma leitura. Ele vai dizer assim, se você continuar agindo dessa forma, daqui a um tempo vai acontecer isso. E eu não gostaria que isso acontecesse com você. Então eu vou te dar um conselho, eu vou te dar uma advertência. Então, para a igreja, Jesus, logo após a sua passagem, que ele passou encarnado no planeta, Jesus faz uma leitura de todo o comportamento das criaturas humanas, principalmente daqueles que compõem a igreja cristã, e Jesus vai observar, analisando o comportamento daquelas pessoas, que se eles não ficassem vigilantes, provavelmente, futuramente, iriam acontecer coisas que não precisaria acontecer. Poderia ser menos sofrido, menos dolorido. Então Jesus vai passar uma mensagem de advertência para a igreja. Assim como uma mãe e um pai zeloso passa a mensagem para o seu filho, de maneira que lá na frente ele não venha sofrer com aquele comportamento que você está observando nele. E como é que Jesus vai passar uma advertência para a igreja se ele já não está presente mais materialmente? Ele vai deixar como? Através de mensagens escritas. Essas advertências, essas mensagens escritas, né, é exatamente para evitar que algo ruim, né, venha a acontecer com a comunidade cristã. Está claro até aí? Então a igreja do Cristo tinha agora uma missão muito importante para o mundo inteiro, que era divulgar a sua mensagem pura, genuína. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai, porque se você não ficar atento e não tomar cuidado,
as forças negativas daqueles espíritos mais endurecidos e o mal vão fazer de tudo para te absorver e atrapalhar o desenvolvimento religioso, o desenvolvimento espiritual da humanidade, que é o que vai levar à nossa libertação, né? A nossa libertação espiritual. Se você quer entender esse progresso e essa evolução da igreja cristã, né, ela vai estar muito implícita no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico. Então, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai trazer revelações para nós que às vezes estavam veladas de formas muito simbólicas, de muito elemento figurativo, né, deixados na Bíblia, pelos profetas, que às vezes nós não demos conta, né, de interpretar. Então Emmanuel vem no livro A Caminho da Luz e ele vai revelar para a gente todo o processo conduzido pelos espíritos superiores sobre as ordens de Jesus, de maneira a conduzir a evolução da religião pelo mundo, principalmente a evolução das ideias cristãs, as ideias do Cristo. E outra coisa, a gente como espírita, a gente tem que ter consciência de que quando a gente está lendo um livro espírita, a gente vai amadurecendo com o tempo também. Então é muito comum quando a gente está começando na doutrina espírita, a gente acabou de entrar, aí a gente começa a ler um livro, nossa, o livro é lindo, maravilhoso, você se emociona, você chora, ai que livro lindo, que história linda, aí fecha o livro e guarda e está lá esquecido o livro, né? Pega um livro que você já leu há 10 anos atrás e volta a ler ele agora, parágrafo por parágrafo, frase por frase. O amadurecimento que você tem hoje, você vai extrair conhecimento e informação que há 10 anos você não tinha naquele livro. Então, essa bagagem que a gente tem na mão, tem um tesouro que a todo tempo tem oportunidade para você estar aprendendo alguma coisa com eles. E Emmanuel, cada palavra que ele coloca no livro A Caminho da Luz, não é por acaso. Guarda essa lei. Para o espírita não existe o quê? Coincidências. Não existe o acaso. Está tudo interligado. O que a gente acha que é coincidência, né, na verdade, são coisas ligadas de forma espiritual, né, esses acontecimentos que nós ainda não temos condições de ver. Porque vai abarcar várias e várias reencarnações. Está tudo o quê? Interligado. Tudo está interligado. E cada frase que Emmanuel coloca no livro também tem todo um sentido, que a gente tem que procurar absorver e entender mais. Quando a gente vai ver a história da igreja cristã, Emmanuel vai dizer que a doutrina do crucificado propaga-se com rapidez. E aí vai surgir as primeiras igrejas, as primeiras agrupamentos de adeptos do cristianismo. Então, logo após o desencarne de Jesus, aquelas suas mensagens de amor começam a atrair um grande número de desvalidos e de pessoas que, ao longo de toda a humanidade, foram retratadas como inválidas, sem valor nenhum. E essas pessoas começam, então, a achar a mensagem de Jesus atrativa. Elas começam a ganhar uma força que antes elas não achavam que não tinham. Imagina a vida inteira alguém dizer que você não presta, dizer que você não tem valor, dizer que você é inferior a ele, dizer que você não tem direito daquilo, dizer que você não tem direito disso. Basta lembrar que na época de Jesus a escravidão era algo natural. Se um senhor de escravo virasse para um escravo e cismasse com ele e queria matar ele, ele matava. Na época de Jesus. Se a mulher do senhor de escravos suspeitasse que o marido dela estava tendo atração por uma escrava, sabe o que era muito comum ela fazer para vingar? Ela não vingava do marido, não. Ela pegava os filhos da escrava e separava dela. Quer dor pior para uma mãe do que tirar os filhos dela? Isso era comum de acontecer, né? Então, naquela época, a doutrina de Jesus, então, começa a se propagar. Ela vai ganhando o quê?
adeptos. Então ali ela começa, né, servindo aos propósitos que ela foi feita. Só que depois de um tempo, o que começa a acontecer? Emmanuel vai dizer que a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina. Bastou Jesus desencarnar e bastou os discípulos de Jesus também desencarnar, que ser humano é complicado, né? Não pode juntar um grupinho. Aí eles começam a pegar o Evangelho de Jesus e vai fazer igual a gente está fazendo hoje, não é isso? Vou estudar. Aí vai tentar interpretar, um fala assim, eu acho que isso não era isso que ele queria dizer, não. Aí o outro fala assim, não, isso aqui era o que ele queria dizer. Aí a nossa vaidade vai começar a sentir meio que um orgulho ferido. Um começa a provocar o quê? Né? Intrigas, brigas entre o próprio grupo cristão, e aí começa a falar, né? Eu não concordo com o que você está falando, essa interpretação não está fazendo. Já que não entra em consenso, o que faz então? Separa. Não é assim que acontece hoje? Vocês acham que no meio espírita é todo mundo unido e fraternal? Só espírito elevado. Né? A pessoa, às vezes, um grupo espírita, elas não entram em consenso. Um grupo se divide, vai montar um outro centro espírita, o outro vai para outro lugar e cada um vai para o seu canto. E com a igreja cristã, começa a acontecer a mesma coisa. As guerras, o que Emmanuel está falando? As guerras ideológicas. Começa sempre aonde? Na mente. Tudo começa no pensamento. As guerras ideológicas. E se essas guerras ideológicas começam a cada vez mais aumentar, essa guerra que estava no campo mental, ela se faz o quê? Ela se materializa realmente em guerras. Logo à frente ele vai dizer o quê? Inspirado pelo alto, chega um momento da igreja cristã, ela começa então, em vez de ela se ficar protegida naquelas primeiros agrupamentos do Cristo, que eram pessoas simples, elas se reuniam inclusive em catacumbas na época de Jesus, porque se elas tivessem reunião pública igual a gente, era vir um soldado romano e matar todo mundo. Então, para não acontecer isso, eles enfiavam debaixo dos buracos, cavernas, chamadas de catacumbas, e lá eles faziam o estudo do Evangelho. Era assim que acontecia. E aí, já não é mais assim. Começa a haver um interesse material, eles começam a construir o quê? As igrejas materiais, as casas, igual uma casa espírita, começa a fazer os estudos ali, aí um olha para a parede e fala, não está legal não, vamos pôr uma tinta mais bonita aqui, vamos adornar aquilo ali, vamos subir um segundo pavimento, né? Aí aquele foco que era para a mensagem começa a ser um foco de ordem o que agora? Com as coisas materiais. Começa a distanciar do objetivo que Jesus tinha proposto para a igreja. E aí a igreja começa a se preocupar agora só com coisa material, Aquilo toma uma proporção tão grande que Jesus, então, ele vai inspirar o Papa, representante da igreja da época, a tentar acabar com os abusos referentes ao mercado de sacramentos. Olha que chegou num ponto que os adeptos de Jesus começavam a vender coisas relacionadas à igreja para adquirir ganhos financeiros. Chegou num ponto da igreja cristã criar o livro das taxas na Idade Média. O que era esse livro das taxas? Se você tinha muito pecado, não preocupa não, você quer ir para o paraíso? O pecado era um livro e cada pecado tinha um preço. Você pagava aquele preço e você estava perdoado de você ir para o paraíso quando você morresse. Olha o absurdo que chegou na igreja do Cristo. Né? E vocês acham que ficou só por isso? A coisa só piora, né? Porque com a gente só piora. Aí chegou num ponto de desenvolver a igreja que representa o nome de Jesus vai criar uma instituição chamada de Inquisição. E ela vai dizer que aqueles que não são a favor do Cristo, cujo nós somos os representantes, vai morrer por isso. Se você não concordar com as minhas ideias da minha igreja, você vai para a fogueira, você vai morrer.
E aí a gente viu o processo kármico e doloroso que aquilo gerou em milhões e milhões de pessoas, né? Então, você imagina você na época da Idade Média, está com sua família, né? Você está lá com sua mulher, você está com suas filhas, e o seu vizinho tem ciúme do seu terreno, das suas posses, e ele está interessado no que você tem. Sabe o que ele fazia? Ele ia até a igreja católica, ia até os inquisidores e falava, ó, fulano de tal está fazendo bruxaria ali, umas coisas meio esquisitas lá. Aí a igreja ia, pegava aquela família, matava os filhos dele, matava a esposa dele, se não matava ele também. Antes de matar, só não bastasse a morte, torturava por equipamentos de tortura inimagináveis, criados pela Igreja Católica, né? E aquele terreno depois era passado para outra pessoa. Isso era comum. Então, por isso que a gente não pode se revoltar com pessoas que hoje, só de ouvir o nome de Jesus, tem raiva disso. Ela nem quer ouvir o nome de Jesus. Ela ouve o nome de Jesus e ela até arrepia. Óbvio. Se numa vida passada aconteceu isso com ela porque por causa do nome de Jesus. Então, um processo de resgate muito doloroso e muito difícil. Tá claro as fases da igreja cristã? E Emmanuel coloca isso em sequência, né? E ali eu grifei algumas palavras para a gente observar. Por que Emmanuel usou aquela palavra? Aqui a doutrina de Jesus, ela propaga-se com rapidez. Se ela está fazendo qual que foi o objetivo, então isso aqui está simbolizando que a igreja de Jesus está indo no caminho da vitória verdadeira. Por quê? Ela está cumprindo com os objetivos que Jesus o quê? Deixou para ela. Quando ela vai cometer essa parte da guerra, então a fase da igreja católica simbolizada por essa etapa, ela está simbolizada pelas guerras. Na sequência, aquela igreja católica, né, a igreja cristã, ela vai estar simbolizada pelo comércio. E na última fase, a mais dolorosa e a mais grave de todas, ela como consequência vai sair daqui e caminha para a morte. Tá claro até aí, gente? Então a igreja cristã, ela vai passar por quantas fases? Ao longo de toda a história da humanidade até os dias de hoje. Por 4 fases. Bom? Então a primeira fase, na vitória, né? A gente vai ter a propagação do evangelho, a mensagem de Jesus é propagada para o mundo inteiro e ela vai sendo absorvida, né? Paulo faz um trabalho fenomenal, né, diante disso. Paulo só parou porque eles mataram ele, né? Que se deixasse, ele atravessava até nadando e vinha para as Américas e saía divulgando a mensagem de Jesus, porque aquele homem era, né, de um espírito de persistência incrível. Então vai havendo crescimento da comunidade o quê? Cristã. E a comunidade cristã, desde a época de Jesus até hoje, ela diminuiu ou ela aumentou? O que vocês acham? Na época de Jesus começou com 12. De lá para cá aumentou ou diminuiu? Claro que aumentou. Não é a fase da vitória, a primeira, ela está só crescendo. Hoje, a maior religião do mundo, uma das maiores é o cristianismo. Com mais de 1 bilhão, 2 bilhões de adeptos no mundo inteiro. Ela está se propagando, né? Depois vem a fase da guerra, começa com aquelas lutas ideológicas dentro da igreja, aí começam os concílios de Nicéia, a interpretação disso daqui, não está legal, não, eu não concordo com isso, a igreja começa a se dividir. Antes, quando era uma igreja, agora passa a se dividir em 2. Aí tem a igreja ortodoxa agora, aí tem agora a igreja cristã, aí agora tem os evangélicos, tem os adventistas, tem os batistas, tem os protestantistas, tem os calvinistas, tudo isso é tudo do quê? Religião cristã, é baseada no Cristo. E ainda assim cada uma acha que é de um jeito e aí vai separando e vai só dividindo. Né? Hoje o que mais tem aí é igreja cristã de tudo quanto é tipo. Por quê? Cada um acha que é dono da verdade. Ele não quer aceitar o que o outro pensa, então eu crio minha igreja. Né? Então vai haver a divisão da igreja. Essas ideias ideológicas que estavam na mente, já que você não concorda comigo, como a gente não tem capacidade de resolver pelo diálogo, como que eu resolvo mais fácil? É na pancada.
Então, se eu não concordo com você, você não concorda comigo, nós vamos resolver pela guerra. A ponto de gerar quem? As cruzadas. Uma das maiores épocas de morticínios da humanidade, resultado de diferenças religiosas. Se você pegar a base de qualquer religião, ela é baseada, qualquer religião do mundo, ela já é válida para o ser humano, porque qualquer religião, o objetivo dela é tornar a pessoa uma pessoa melhor, moralmente melhor. Qualquer uma que você imaginar. Tem suas diferenças, mas a base de todas é a mesma. E veja que as maiores atrocidades cometidas pela humanidade não foi por ateu. Foram por quem? Pelos religiosos. Pega o grupo do Estado Islâmico, do ISIS, recentemente cortando cabeça de qualquer um que era contrário à ideia deles. Coisa que a gente achava que estava só lá na Idade Média, nas cruzadas. E a fase do comércio? A igreja então agora começa a construção dos templos suntuosos a ponto de chegar no ápice de construir dentro, ali de Roma, da Catedral de Pedro, que é o máximo ápice da suntuosidade, da igreja cristã, tudo voltado para o Cristo, O Cristo começa simples e humilde, as ideias e interpretações erradas, a construção dos templos grandiosos. E a igreja agora não está preocupada mais com as questões espirituais, agora ela está preocupada em se envolver com questões o quê? Materiais. Então o interesse dela agora não é mais religioso, o interesse principal dela passa a ser o interesse político, de dominar nações, dominar impérios e dominar o mundo, por meio do poder econômico e do meio do poder o quê? Político. A ponto de começar o quê? Se eu preciso ter poder para influenciar as pessoas, eu preciso ter o quê? Dinheiro. Como que a igreja faz então para arrecadar dinheiro? A venda das indulgências, do livro das indulgências, tudo era pago. Ela começa a adquirir terrenos, terras, templos suntuosos, a ponto de hoje, chegar a ter um próprio país, que a gente vê que culminou numa das vertentes da igreja cristã de ser o Vaticano. Então a prioridade agora é de coisas o quê? Material. Eu tenho que procurar agora, preocupar em reformar, restaurar, manter o templo, eu preciso de dinheiro para isso, então eu tenho que abrir banco. Então agora as pessoas não vão trabalhar, não vão participar da igreja mais de forma solidária, agora vai ter que se pagar, Então, quanto mais coisa material você põe, vai ter que dar trabalho para você manter aquilo tudo. E aí, ao longo do desenvolvimento, como a igreja queria ter poder sobre as grandes coletividades da terra, o que ela faz então? Se a mensagem genuína e pura do Evangelho de Jesus, ela viria para libertar as pessoas da escravidão, da ignorância, a igreja não queria ter o domínio sobre as massas? O que ela faz com a mensagem de Jesus? Na época, a mensagem de Jesus era o quê? Era a Bíblia. Os registros não estavam na Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo, que as revelações ali são importantes também. A igreja faz o quê? Ela restringe o acesso à Bíblia só a monges e sacerdotes. A população comum não tinha mais acesso aos ensinos contidos na Bíblia. Para a população agora só era permitido ter acesso aos textos sagrados, os textos que a igreja agora e o Papa autorizava a divulgar para as coletividades. Gente, pega há mais de 800 anos, 1000 anos atrás. A maioria da população sabia ler? Não. Muito menos latim. Porque os evangelhos, a Bíblia, eles foram escritos, a língua original era o grego, que depois foi traduzido para o latim. Então a maioria da população da época não sabia ler. Se ela não sabia ler, como é que você fazia para contar a história de Jesus para pessoas leigas? Para doutrinar os leigos? Você cria os templos e sai pintando quadro e imagens no teto, que é para contar a história da Bíblia e de Jesus. Por isso que as igrejas de Ouro Preto e Mariana Severo está tudo cheio de figuras e pinturas.
porque os escravos não sabiam ler. Então, uma forma de você doutrinar eles, olha, aquele é Jesus, então ele passou nessa vida, fez isso, aconteceu isso, é cheio muito de imagens, de muitos símbolos. Como a igreja restringiu a Bíblia só para monges e sacerdotes, alguns trechos, ela mesma percebia que a conduta dela não estava certa, o que ela começa a fazer? Ela começa a traduzir a Bíblia para as outras línguas, né? Na hora de traduzir, se você não está concordando com o texto ali, o que você faz com a palavrinha? Você coloca a palavra que você quer, quem que vai saber? Aí a Bíblia é o quê? Adulterada, né? Ela começa a ser adulterada. E aí vai ter a adulteração, né, da mensagem do Cristo. Quando a igreja começa a se preocupar só com prioridade material, lembra que a igreja cristã foi responsável para a evolução espiritual. Então, pensa na questão espiritual. Para mim manter forte o meu corpo, eu não preciso de um alimento, eu não tenho que comer comida material, pão. Você não cuida do seu corpo, você não tem que levantar de manhã e escovar dente, você não tem que almoçar, você não tem que jantar. Por que você faz isso? Para não ficar o quê? Doente. Você tem cuidado do seu espírito? Você tem alimentado ele com o quê? Porque se você não alimentar seu espírito, você vai acabar ficando o quê? Doente espiritualmente. Se a doença for muito grave, você vai acabar o quê? Morrendo espiritualmente. E aí quando tem um problema na sua vida, se você está morto espiritualmente, você não dá conta de resolver, aí sabe o que está acontecendo hoje em dia? Suicídio. Olha o tanto de suicídio que tem aumentado aqui em Ouro Branco, nas nossas regiões. Fica atenta com isso. É a morte espiritual. Por quê? As pessoas não estão se preocupando em alimentar espiritualmente, acham que religião é bobeira. Aí quando o trem aperta, não dá conta, né? Então, quando eu começo a me preocupar só por questões espirituais, a igreja, isso aqui é como simbolizasse o quê? A fome espiritual. As pessoas têm acesso à Bíblia agora? Não. Então, elas começam a ficar o quê? Com fome espiritual. E aí elas vão o quê? Vai ficando com fome e vai espiritualmente se tornando pessoas doentes, né? Quando chega nesse ponto, Jesus olha lá de cima e fala assim: meu Deus do céu, entreguei para a igreja fazer e fez tudo o quê? Errado. Se continuar nesse embalo aí, vai sobrar o quê? Não vai sobrar nada. Por isso que lá no Evangelho está falando: e se naqueles dias não fossem abreviados, nenhum se salvaria. Então, como é que, se está dando tudo errado, o que você faz? Você intervém. Então, Jesus olha para aquela situação e fala toda. Eles não deram conta. Vai precisar de fazer o quê? Vai ter que ter intervenção divina, porque a igreja falhou na sua missão. Aí Jesus agora tem que fazer um novo plano B. O plano que eu queria falhou, o projeto não para, então agora eu preciso de uma nova intervenção. Então Jesus agora vai mobilizar toda a espiritualidade, os espíritos de ordens superiores, para fazer um planejamento agora, para resgatar o quê? A sua mensagem pura e cristã verdadeira, que ela se perdeu com o tempo, né? Então, quando a igreja começa a fazer isso errado, começa a reencarnar os missionários. A Bíblia não era restrita a um grupo de pessoas, e pior ainda, né, em latim. Na década, meu pai contou para mim que na época dele, o padre rezava de costas em latim. Isso era recente. Você entendia alguma coisa? Faz sentido isso, lógico, racionalmente falando? Nenhum, né? Na época da Idade Média, né, como ninguém tinha acesso à Bíblia, reencarna um espírito missionário, ele olha para aquilo e fala: está tudo errado. Ele nasceu na Alemanha, ele traduz a Bíblia para o alemão, e aí publica, né, a Bíblia para a população inteira. Sai agora do latim, do grego, e a Bíblia agora divulgada começa a protestar, né? Não concordando mais com as ideias da igreja, né, a igreja católica. Martinho Lutero, né, Calvino, começa a falar: não, isso tem que estar errado. Jesus vai dar um alerta, manda outro missionário, a igreja está cheia de pompa, de riqueza. Vamos dar um exemplo: Francisco de Assis, vem cá, reencarna lá, mostra para ela o que é humildade,
Não é à toa que ele era católico, né? Era para dar um alerta para a igreja que também, né, não se apegou a isso. E aí vem Jesus com a intervenção divina. Como é que Jesus vai resgatar o cristianismo primitivo, a sua mensagem original? Quando ele vai fazer uma profecia para os discípulos. Lembra no Evangelho o que Jesus falou? E quando chegar o tempo de que a minha mensagem for esquecida, eu vou enviar o Consolador prometido, a fim de lembrar vocês aquilo que eu tenho vos dito que vocês esqueceram. E aí Jesus então vem com o plano da intervenção divina. Como é que Jesus vai garantir que a mensagem não vai ser adulterada agora? A mensagem é direta. São os espíritos superiores agora que vai ditar para a gente. Para não ter interferência dos homens. Então, através de comunicação mediúnica. Vai explodir no mundo inteiro comunicações de espíritos superiores a fim de resgatar essa mensagem do Cristo. Está claro as fases? A igreja tem 4 fases. Deu tudo errado, Jesus manda parar e aí tem o quê? A intervenção divina. Vocês lembram dos selos do Apocalipse? São quantos? 7. Né? Qual que é o primeiro selo do Apocalipse? Vocês lembram? Vamos ver se vocês estão estudando mesmo. O Evangelho, né? O primeiro selo do Apocalipse, quem que é? Quando ele abre o primeiro selo, quem que João vê? Mediunicamente, né? Lembra que eu falei que Jesus tinha que dar uma mensagem de alerta para a igreja? Como é que ele dá a mensagem? Não era por escrito? Quem que escreveu a mensagem de alerta para a igreja? O único apóstolo que sobrou vivo foi João. João, lá nos seus 90 anos de idade, né? Ele dorme, ou ele lá, né, ele vai até o mundo espiritual, né? Tanto é que ele fala que ele é levado aos céus, e lá Jesus vai revelar para ele. Aí ele vai lá e entrega um livrinho com 7 selos na mão de João. João, isso aqui são as advertências para a igreja. Se ela continuar desse jeito, por enquanto tá bom, mas eu sei que o treino vai dar errado. Então, escreve isso para a igreja. Para quê? Para advertir ela, que se ela continuar nessa conduta, vai acontecer isso, 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 isso. O primeiro selo, quando ele abre, qual que é o primeiro símbolo do selo do Apocalipse? É o cavalo branco, tá? Quando João abre o segundo selo, vocês lembram os 4 cavaleiros do Apocalipse? O segundo cavalo, alguém lembra qual que é? Era o cavalo vermelho. O primeiro cavalo, né, branco, tinha um arco na mão e uma coroa na cabeça. O segundo cavalo, ele era vermelho, o que ele tinha na mão? Uma espada. Quando ele abre o terceiro selo, o cavalo preto, o que ele tinha na mão? Uma balança. Quando ele abre o quarto selo, era outro cavalo também, verde ou amarelo. Tá? Algumas traduções é o cavalo verde ou o cavalo amarelo, não é nenhuma das duas. Tá? A palavra original é meio que uma cor de esverdeada, amarelada, é uma cor de decomposição, de morte. Quando o corpo morre, ele começa a ficar primeiro amarelado, meio esverdeado. Tá? Então é um cavalo que está com cor de morte, de decomposição. Algumas traduções verde ou amarelo. E o quinto selo? Quando ele abre o quinto selo, ele vê os 144 mil selados na atriz, que são aquele grupo de eleitos pelo Cristo. Qual era a cor da roupa deles? Branca. Os 144 mil vestidos de branco. E o sexto selo, quando ele abre? Aí o sol escurece, tem terremoto, as estrelas caem do céu, não é isso? E o sétimo selo, quando ele abre? Vai e começa a tocar 7 trombetas, não é isso? Por isso que eu falo, quando a gente pega para estudar o Evangelho, você tem que se perguntar por que das coisas, está tudo ali, né? Kardec ensina para a gente, né? Espíritas, amai-vos e estuda, tem que estudar. Senão você não dá conta, tem que estudar. Né? Quando o diabo vai tentar Jesus, o que Jesus fala para ele? Jesus, no deserto, lembra? Jesus está no deserto, chegou o diabo para tentar ele, para passar por lá dele. O diabo fala para ele, olha, Jesus faz isso, isso e isso. O que Jesus fala para ele? Não vou fazer isso não, porque está escrito que isso não pode.
Ah, Jesus, então faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não vou fazer porque está escrito que isso, isso, isso. Jesus, pula aqui de cima do pináculo do templo, que eu te dou todas as nações do mundo. Não vou fazer isso porque está escrito isso, isso. Onde que está escrito que Jesus está falando para ele? Está escrito aonde? Jesus estudava a Bíblia. Ele era hebreu, estava no Velho Testamento. Ele estava recitando para o diabo passagens do Velho Testamento. Aí o diabo deu conta de argumentar com ele? Não, foi embora. Falou, isso aqui não tem jeito. Né? Então, perceberam que os primeiros 4 selos é o quê? 4 cavalos, e depois, de repente, não é mais cavalo, muda os selos. Né? Por que muda no 5º? Por que não muda no 3º? Quem que são os 4 primeiros cavalos? Agora vocês já respondem para mim, né? As 4 fases da igreja. Não era uma mensagem de advertência? Gente, para que serve o Apocalipse? Para que Jesus deixou o Apocalipse? É para a gente ler, para a gente entender e ficar vigilante para não deixar acontecer o que infelizmente tem acontecido. Porque a gente não faz o quê? A gente não estuda, a gente não lê. Então a gente fica lendo livro espírita de autor não sei o quê, de não sei o quê. Quem que é o modelo e guia? Resposta: Jesus. Aonde que você vai estudar sobre Jesus? É na Bíblia. Se você não pegar a Bíblia, como é que você vai entender? Né? Se você não estudar o Evangelho, como é que você vai entender Apocalipse? Se você não pegar o Antigo Testamento para ler, se você não pegar a cultura hebraica para ler, como é que você quer entender essas coisas que Jesus deixou? Não dá, né? E o primeiro cavalo do Apocalipse, ele tem uma coroa na cabeça e tem um arco na mão. Qual que é a cor do cavalo? Branco. Na época de Jesus, você tem que entender culturalmente, há 2000 anos atrás, quem era símbolo de vitória? Quando os imperadores romanos chegavam triunfando das guerras, qual cavalo que ele estava montando? Qual que era a cor? Branco. Pega lá os romances de Emmanuel. E quem era vitorioso? O que colocava na cabeça? Coroa. Então o primeiro cavalo simboliza o quê? A fase da vitória. Como é que está o texto no Apocalipse? E o primeiro cavalo branco saiu para vencer e vencendo. Por que ele está falando que saiu para vencer e vencendo? Porque inicialmente ele vai começar a vencer. Depois vai dar alguma coisa errada. Mas lá no final vai acontecer o quê? Vai dar certo. Vai vencer. Né? E o segundo cavalo tem uma espada na mão. Simboliza o quê na época de Jesus? Quem que andava com espada? Soldados, gladiadores, guerras. Sangue, vermelho. O terceiro cavalo está com o que na mão? Como é que o pessoal fazia comércio na época de Jesus? Na época de Moisés, não importa. Tempo atrás. Você tinha dinheiro? Tinha cartão? Não. Então você pegava moeda ou alimento e você tinha que trocar um pelo outro. Como é que eles faziam os valores? Colocavam no quê? Uma balança. Então o terceiro cavaleiro do Apocalipse está simbolizando quem? O comércio. Lembra que o comércio fez o quê? Por isso que o terceiro cavaleiro está escrito que ele simbolizado pela fome. E o cavaleiro da morte, o último? Doenças, pestes. Lembra? A fome espiritual vai levar todo mundo a adoecer espiritualmente e vai ter a morte espiritual. Por isso que o 4º cavaleiro do Apocalipse é a morte. Chegou na 4ª fase da igreja. Lembra que não é sequência, gente? Primeiro selo, segundo selo. Então ali está uma sequência de eventos. Né? Quarto cavalo. Intervenção de Jesus, não foi isso? Então agora não é mais cavalo, não é o mesmo elemento simbólico, agora são outras coisas. Então a partir do 5º selo é revelado a João o que aconteceria agora com a humanidade, principalmente com a igreja, por conta do comportamento que ela teria. E aí o 5º selo, né, os 144 mil, né, o 6º e o 7º selo vai se tratar de qual fase? Da intervenção divina, ou seja, como se daria a restauração do cristianismo primitivo puro em todo o planeta. Isso está revelado no 6º, no 5º, no 6º e no 7º selo do Apocalipse. De onde que você tirou isso? Está lá na Bíblia. É só pegar. Esses símbolos já estão no Velho Testamento. Só peguei alguns exemplos aqui, tá? O cavalo da vitória, se você pegar lá no Antigo Testamento, 1000 anos antes de Jesus, tá? Nos Salmos,
Purifica-me, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esse trecho aqui está falando que todas as pessoas que você queria retratar como pessoas puras, amorosas, sem estarem corruptíveis, qual que era a cor para simbolizar isso? Era o branco. Por isso que o primeiro cavalo, a cor é branca, né? E na guerra, pode pegar no Antigo Testamento, né? A espada virá sobre os mentirosos, a espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. Por isso que o cavaleiro do Apocalipse 2 está com uma espada na mão. Porque as pessoas da época de João, símbolo de espada, significava guerra. Por que que era assim para eles? Eles liam o Antigo Testamento, eles eram hebreus, eles iam na sinagoga. E o símbolo do comércio? Está lá, no Antigo Testamento, é só ler, né? Está tudo lá. É um mercador, tem às mãos uma o quê? Uma balança, arma de opressão. As guerras travadas no mundo hoje, os interesses são o quê? Financeiros. A violência no mundo hoje é por conta do dinheiro, opressão, comércio. E o cavalo da morte? Em verdade, o que Jesus falou? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá o quê? A morte. A Jesus dando o alerta do símbolo, né? Ah, então quer dizer que se eu guardar a palavra de Jesus, eu nunca vou morrer? Todo mundo morre. O corpo não morre? Morre. Então que morte que ele está falando? Se você absorver a palavra dele, você não morre espiritualmente nunca. Você está numa fortaleza. Você está fortalecido para qualquer problema que vier na sua vida. Você está fortalecido internamente. É isso que ele quer para a gente. Né? Quando João abre o 5º selo, vai ser exatamente quem que ele vê? Os mártires do cristianismo. Desde a época de Jesus, todos os adeptos de Jesus que foram seguir a causa do Cristo foram ridicularizados ou foram o quê? Mortos em nome de Jesus. Então, quando ele abre o 5º selo, aqueles adeptos de Jesus, né, vão ficar se perguntando, quando virá a tua justiça em nosso nome? Não fica parecendo que quem é honesto, quem é justo, sempre está se dando mal, né? E o desonesto está se dando bem? É a pergunta que ele está falando. Quando que a gente vai ver essa justiça, os bons vencendo? O que Jesus fala para eles no 5º selo? Calma que a hora deles vai o quê? Vai chegar. Quando que vai chegar? Só depois que tiverem marcados os 144 mil. Na hora que eu chegar nos 144 mil, aí vai cair para eles toda aquela dor e sofrimento que terá que advir. Gente, é 144 mil exato? É um número o quê? Simbólico, quer dizer, uma quantidade enorme de pessoas. Não é o que está acontecendo hoje na transição planetária? Né? Alguns vão ficar, outros vão ir. Esses que vão ficar, simbolicamente, são os quê? Os 144 mil. Né? E o 6º selo? O sol escurece, desce. Aí que a gente vê, né? Muitos entre aspas, estudiosos, pega o livro do Apocalipse hoje e fala que o sol escurece, aí fala aqueles estudos. Não, porque no ano tal teve o eclipse solar e que teve as estrelas. É coisa material, gente, que Jesus está falando. Terremoto material, ele está falando de símbolos o quê? Figurados. E de onde que eu sei disso? No livro Há 2000 anos, do Emmanuel, Jesus recebe os cristãos que foram mortos no círculo e ele vai fazer uma profecia para eles de tudo que ia acontecer no futuro da humanidade. E o que Jesus falou para eles? Quando se verificar este eclipse da evolução dos meus ensinamentos. Você acha que ele usou a palavra eclipse à toa ali? É para a gente falar o quê? Olha no Apocalipse, quando o sol ficar escuro, é um fenômeno que parece o quê? Eclipse. Né? Olha o que a mensagem do Espírito de Verdade diz no livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército se movimenta. Espalham-se sobre a toda a face da terra, semelhante a estrelas. Então, quando Jesus manda agora a reencarnação de espíritos melhores no planeta, das comunicações mediúnicas por espíritos mais elevados, espírito elevado, ele brilha, gente, ou não? Cansado de ver literatura espírita, ele emite luz. Na época de João, se você quiser simbolizar algo que emite luz, qual era a coisa que brilhava para eles? Ele olha para o céu e vê estrela.
Então, espírito elevado, né? Não é espírito puro, não, é espírito benevolente, missionários, são simbolizados como estrelas. O que é estrela cadente? São os espíritos saindo dos planos do céu, elevados, e reencarnando no planeta, para fazer as suas missões. Por isso que o sexto selo, né, ele vai dizer, né, esses espíritos são essas estrelas cadentes. Então, por volta de 1844, começa essas manifestações mediúnicas, a reencarnação de espíritos puros. Está simbolizado, então, como o advento do Espiritismo, que está simbolizado no sexto selo. Tá? E o sétimo selo? Aí é assunto para seminários, palestras, nem dá tempo, né? E nem eu vou me arvorar a entrar nesses símbolos das 7 trombetas, 7 taças, que é que demanda muito tempo, né? E tudo não é 7 por acaso, tá? Em 1868, na Revista Espírita, né, uma mensagem do bispo de Argel. Olha o que ele falou: as estrelas cairão do céu, virtudes dos céus já se abalam, e as estrelas caem de sua abóbada, mas transformadas em espíritos puros, que vêm como anuncia a Escritura, em linguagem o quê? Figurada. Não toma ao pé da letra o que está no Evangelho, principalmente no Apocalipse, vai dar tudo errado, né? Proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento, né, do Filho do Homem, que é Jesus, novamente. As instruções dadas pelos espíritos de ordem elevada, olha o que Kardec falou, sobre todos os assuntos que interessam a humanidade, e as respostas que deram às perguntas que eles formulamos foram recolhidas e coordenadas. Essas mensagens Kardec publicou em um livro chamado O Livro dos Espíritos. O que tem nesse livro que Kardec falando? Tem uma parte que é de ordem científica, racional, que explica as leis do mundo, né, espiritual com material. Tem a parte moral e tem a parte o quê? Filosófica. Só que antes de Kardec vir, Jesus não tinha que preparar nossa mentalidade para amadurecer cientificamente? Qual coletividade, né, que Jesus dá de bandeja para ser responsável pelo avanço moral do planeta, das questões religiosas? Na época de Jesus, desde a época de Jesus até antes, qual é a coletividade que é responsável por levar ao amadurecimento religioso? Os hebreus. Eles trouxeram em parte, mas falharam. Tanto é que chegou a matar o próprio Cristo. Quem que ficou delegado à parte filosófica do planeta? Qual comunidade que ficou delegada para evoluir filosoficamente o planeta? Hã? A igreja? Não. Os gregos. Por isso que até hoje Sócrates é referência, Platão é referência, Aristóteles e tantos outros. A nossa filosofia hoje, ela tem como base a filosofia da Grécia mais de 400 anos antes de Jesus. Falharam na missão também, tiveram certo sucesso, mas não cumpriram. A ponto de que quando Paulo foi lá na Grécia para falar a mensagem de Jesus, o que eles fizeram dele? Ridicularizaram ele nem foi ouvido. A ponto de matar o próprio Sócrates. Deu errado também. Quem que ficou responsável pela ciência? Os romanos. Até certo ponto deu certo, mas falhou também. Hoje, grande parte do desenvolvimento tecnológico é devido aos romanos. O direito romano é usado até hoje. O concreto usado nas construções foi inventado pelos romanos, entre outras engenhosidades bélicas e civis. Sistema de esgotamento sanitário, quem inventou foram os romanos. Quando Jesus faz o sermão profético para os apóstolos, quando ele fala assim: Jesus, quando vai acontecer as coisas do juízo final? Jesus não descreve para ele o que vai acontecer? Jesus vai descrever essa sequência aqui, tá? O que ele fala no primeiro? Que o evangelho será pregado em todo mundo. Depois o que Jesus falou? Ouvireis de guerras e rumores de guerras. E depois disso? E haverá o quê? Fome. E depois vai haver o quê? Pestes, doenças. E depois? Muitos de vocês serão mortos por meu nome. E depois disso vai acontecer o quê? E depois daquela aflição daqueles dias, o sol não vai dar mais a luz, as estrelas cairão dos céus, e vai haver terremoto, e a lua não dá mais a luz. Olha a sequência que Jesus colocou.
Adivinha que está com qual sequência? A mesma dos 7 selos do Apocalipse. É a mesma sequência. É a mesma mensagem. Está tudo ali. Então você está assustando o que está acontecendo hoje em dia? Já está tudo previsto por Jesus. Está nas mãos deles. A gente não precisa temer enquanto isso. Se você quer entender um pouco mais, no livro Obras Póstumas, Kardec tinha recebido uma mensagem de 1866, e essa mensagem vai dizer o seguinte: tudo que está predito, predição no Evangelho, tem que se cumprir, e neste momento se cumpre. Neste momento, quando que a mensagem foi feita, gente? Então está acontecendo, já está acontecendo. Você está consciente disso? Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito, e não segundo a letra. Então a gente tem que estudar isso, porque na última pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: algum dia o bem vai ser implantado na Terra mesmo? O que eles respondem para ele? Predita, predita foi a transformação da humanidade. Aonde? No Apocalipse, no sermão profético de Jesus, no sermão dos profetas do Velho Testamento. Essa transformação se verificar por meio de encarnação de espíritos melhores, que constituirão a Terra uma geração nova. Não é isso? Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, serão excluídos. Para onde? Para outros mundos. Pois que se eles ficassem aqui, viriam a estar perturbando a paz daqueles de boa intenção. Esses espíritos irão para mundos o quê? Menos adiantados do qual a Terra vai ficar. Desempenhar missões penosas, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos mais atrasados. Então está tudo interligado. E está acontecendo. Essas mensagens, elas vieram para nos alertar. Então eu espero, mas o que a gente quer dizer com isso tudo, Rodolfo? Para a gente realmente, primeira coisa, não fique preso em mensagens negativas. O planeta está sendo dirigido por Jesus. Quem decide quem reencarna ou não são os espíritos da lei de amor. Está tudo sob ordem. Esse caos é aparente. Não entre nessa sintonia. Porque o sofrimento ainda vai ser tão grande que, se você não tomar vigilante, o amor de muitos esfriará e até os bens seriam até enganados. A gente não entra nessa sintonia, porque tudo está na mão de Jesus. O que você tem feito no seu dia a dia para você se alimentar espiritualmente? Ou você está no automático? Só está preocupado com o trabalho, com os filhos, com o emprego, com o vizinho? Quanto tempo do seu dia você tira para tratar das questões religiosas? Sobre questões transcendentais da vida? Você não é um espírito? Você está alimentando o seu espírito de quê? Porque se você não carregar a bateria dele, vai vir depressão, vai vir estresse, vai se transformar numa doença física, vai se transformar em problema. Tenhamos confiança, Jesus está no leme. E que a gente faça parte desse agrupamento de pessoas que quer melhorar esse planeta junto com ele. Não sejamos pessimistas. Obrigado pela oportunidade.